Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende aqui com vocês no canal da Ciência Universalista. E hoje é um tema interessante. O tema é quem somos? O que somos? Por exemplo, quando você está em um local que aí perguntam quem é você? Qual é a sua resposta normalmente? Ah, eu sou o filho de fulano de tal, eu sou a filha de cicrana. Ah, eu sou do departamento de não sei o quê. Meu nome é fulano. Que eu faço aqui uns vídeos, mas no final você está falando do referencial de você com alguma coisa, de você com outra pessoa, de você em um local, você em uma função. Mas no fundo, na essência, o que é que nós somos? Quem somos nós, né? No todo, nesse universo. Então a nossa ideia é debater esse tema, mas antes vamos dar uma pincelada, um pouco de física, um pouco de matemática, para a gente poder entender qual é a nossa função, qual é a nossa forma, né, nesse imenso universo, nessa criação divina. Primeiro vamos falar um pouquinho de dimensão. Na matemática, eu acho que vocês lembram disso, né? Onde o professor explica que existe o ponto, né, dimensão zero, de volume infinitesimal, zero, onde um conjunto de pontinhos, né, que não existem, tá? É como se fosse um volume teórico, e o conjunto desses pontos formaria a primeira dimensão, que seria uma reta. Seria a menor distância entre dois pontos. Onde a gente, colocando, né, perpendiculares quatro retas, a gente teria um plano, que seria a dimensão 2D. Né? 2D tipo aqueles jogos de videogame de lado, história em quadrinhos, né, no papel. E a 3D, que seria, né, 6 planos desses, onde a gente teria um cubo, onde a gente teria o volume, né, real, que seria essa dimensão que a gente vive, essa terceira dimensão. Mas aí você está se perguntando, por que a gente está falando disso, se o tema é quem somos nós, né? O que somos? Mas falando de dimensão, repare, se você tem um pontinho, a gente até aborda isso bastante no vídeo, no resumão do Nassim, que eu recomendo bastante, tá? Então, um pontinho que não existe forma uma reta, são vários pontinhos que não existem, que quatro retas formam uma superfície, um plano, formado um plano com pontinhos que não existem, que formam depois um cubo, 6 planos cheios de pontinhos que não existem. Vocês não estão achando nada estranho, não? As crianças normalmente acham logo estranho. Peraí, como é que algo é formado, é real, a gente pega, por vários pontinhos que não existem? Como é que algo que existe, que a gente está vendo, é formado por algo que não existe? Tem um paradoxo aí, né? Então a gente vai ver o seguinte, o próprio Nassim Haramein, nas palestras dele, do resumão do Nassim, ele faz uma viagem mental, onde ele se afasta, ele imagina que ele está saindo do corpo dele, dentro de um ônibus. Então ele vai tão alto, que o ônibus começa a virar um pontinho. Aí ele resolve se afastar mais. E esse pontinho se afasta mais, até que o planeta fica bem longe, e o planeta fica lá longe do tamanho de um pontinho. Ele se afasta mais, vai até a galáxia lá longe fica do tamanho de um pontinho. E ele se afasta mais, até que aquele conglomerado de galáxias que a gente está lá fica um pontinho. Aí ele, ó, já fui longe demais, vou voltar. Então ele volta para aquele pontinho, para a galáxia, aí quando chega perto, né, uma galáxia, ele entra naquele outro pontinho, quando ele vê, poxa, um sistema solar, ele entra no pontinho, nossa, um planeta, que ele entra no pontinho, está lá o ônibus, que ele entra no pontinho, está lá ele. Mas peraí, e se eu continuar nesse mesmo sentido? Então ele olhou para o dedo, ele viu um pontinho, ele viu uma célula com milhões de estruturas, e viu um pontinho. Ele entrou nesse pontinho, ele viu lá milhões de átomos que são pontinhos. Então ele parou. A gente e fez uma incrível dedução. A gente aprende que o ponto é a dimensão que não existe. Mas tudo que a gente enxerga, dependendo da escala do referencial, é um ponto. Então a conclusão lógica e simples é que a única dimensão que existe no universo é o ponto. E ele faz uma abordagem para explicar, mas falar um pouco mais sobre o ponto, tá? Onde o ponto, na verdade, ele tem uma estrutura, né, interna e externa, mas nós estamos coexistindo visualizando o que tem por fora, tá? Desse horizonte, desse ponto.
Mas então, para a gente agora, a gente já compreendeu que tudo que existe no universo são pontos em diferentes escalas. Então, a única dimensão é um pontinho. E aí, como está nesse desenho das bonequinhas russas, repare, a dimensão vai mudando, a escala vai mudando, né? Até que a boneca pequenininha fica parecendo um pontinho, repare. Mas não importa o tamanho, não importa a escala, não importa. Todas são bonecas. Todas têm a mesma essência. E todas carregam dentro de si uma infinidade de bonecas, ou seja, todas contêm o universo dentro de si. Então, o universo, que a gente chama de universo, é um conjunto maior de diversos pontinhos. Do mesmo modo que quando a gente olha para uma célula, lá dentro tem um verdadeiro universo de coisas, tá? Dentro de um átomo, e aí vai. Então, uma ilustração. Quando a gente está lá dentro de moléculas, vendo os arranjos cristalinos dos átomos, nós vamos ver pontinhos que se assemelham à estrutura, inclusive à geometria ou ao arranjo espacial de células se multiplicando, que são pontinhos, e que são pontinhos também da mesma forma que planetas, que galáxias, e aí vai. E a gente já teve uma noção da dimensão espaço, longe, tamanho, macro, micro, pequeno, grande. Mas eu queria abordar um pouco também de uma outra dimensão, onde esse filme A Origem, que eu recomendo demais, assistam, aborda, que é a dimensão do tempo, que eu chamo da velocidade. Por exemplo, aqui, estou dando tchau para vocês. Imagina que nesses milésimos de segundo que eu dei um tchau, existe uma outra dimensão onde todos os seus componentes, seus pontos, suas consciências são tão rápidas em relação a nós, tão rápidas, que nesse tchau já se passou 1 milhão de anos nessa outra dimensão. Então a questão, aí não digo nem tempo, eu digo velocidade, eles são muito mais rápidos do que a gente. Então a gente não consegue nem perceber a existência deles. Então a coisa começa a ficar mais complexa e mais infinita em todos os seus parâmetros. Então estamos falando em infinito de tamanho, de espaço, infinito em velocidade, ou seja, em tempo. E temos mais, como por exemplo, vocês estão me vendo. Por que vocês estão me vendo? Porque o meu corpo, essa parede branca aqui, está refletindo uma luz captada por uma câmerazinha que está aqui nesse computador, que está sendo decodificada em sinais elétricos até a sua casa, e a tela está emitindo uma luz semelhante à que eu estou refletindo, decodificada. Só que tudo que você enxerga está limitado a um espectro de comprimento de onda da luz. Pequenininho. Olha aqui, ó. Aqui. Tá vendo ali, ó, luz visível ali no meio, que é onde depois ele abre para essa figura de baixo, onde estão as cores do arco-íris. O porquê as cores são diferentes? Porque são comprimentos de onda da luz de tamanho diferente. E o que a gente consegue enxergar com isso aqui, ó, é muito restrito aos infinitos comprimentos de onda que existem. De raios gamas a ondas cósmicas, etc. E com certeza tem muitos mais comprimentos que a gente não detectou ainda. Então, repare que a nossa dimensão, a nossa percepção do que é tudo do que nós somos está restrito também a uma pequena faixa visível de luz. Já falamos de espaço, tamanho, em velocidade, em tempo, em luz. Vamos falar também de som. Por exemplo, aqui embaixo tem um desenho onde mostra um intervalo de frequência sonora, né, audível pelo ser humano, que vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Acima disso, pode você gritar, xingar sua mãe, fazer que pô, a gente não vai escutar nada. Por isso tem aqueles apitos que a gente sopra, não escuta nada e o cachorro fica logo atento, porque ele escutou essa frequência, a gente não. Do mesmo modo que frequências muito baixas, um elefante consegue escutar, sei lá, até um terremoto, o som de um terremoto, ou uma comunicação entre eles muito longa, muito baixa, e a gente não escuta nada. Então a nossa percepção do que nós somos também está restrito a uma pequeno intervalo de frequência de som. Agora você deve estar pensando, pô,
Então eu não consigo nem enxergar direito o que eu sou. E aí é que a gente vai discutir. E no final, o que é que a gente vai visualizar? Independente da escala em que estamos existindo, nós somos consciências. Entenda assim, eu sou o que eu penso. É uma frase que eu acho fantástica aquela, eu sou aquele que sou, né? Porque mostra que nós estamos limitados em uma percepção agora. Mas nós somos muito maior do que nós podemos perceber agora. Mas nós somos o nosso pensamento. E aí a gente vê muito falar sobre consciências, né? Ou seja, outros seres como nós, que estão em outras dimensões. Dimensões até que é difícil ou até mesmo que a gente não consegue interagir. E aí a gente veio falar de espírito, de extraterrestres, de outras dimensões, o que eles estão chamando também de ultraterrestres, que são os seres ultradimensionais, ou seja, estão em outras dimensões. Aqui ao lado tem uns seres do filme Presságio, que eu recomendo também bastante, que são seres que eles até passam um tempo com dentro da nossa dimensão, com essa vestimenta aqui, que é a 3D. E essa foto aqui embaixo é uma criancinha, tem uma criancinha brincando, e os pais achavam interessante ela sempre brincando com o amiguinho imaginário. Aí um dia pegaram a máquina ainda analógica, né, e resolveram tirar uma foto quando ela estava brincando com esse amigo imaginário. E aí quando revelou, o amigo imaginário apareceu, estava lá meio que de quatro, pegando, né, uns brinquedinhos, parecendo que está ali brincando e interagindo com a criança. Ou seja, por algum modo a câmera conseguiu captar uma frequência de luz que esse ser estava emitindo naquele momento por fatores que favoreceram isso. Então, o que a gente pode chegar à conclusão? Que em todas as dimensões existem consciências coabitando, coexistindo naquela dimensão para um propósito de aprendizado único. E o que é esse aprendizado único? É o que eu chamo de horizonte. Por exemplo, eu sou aquele pontinho que carrega o universo dentro, como você é, como tudo é, como essa parede, tudo aqui é um pontinho. E esse pontinho, agora eu falando, Rodrigo, qual é o meu horizonte? Esse corpo. Então esse corpo está sendo o meu horizonte, ou seja, está sendo o meu limite. É com ele que eu vou vivenciar esse momento agora, esse meu presente. Então eu vou interagir com essa parede, não vou sair passando por dentro, né? Pelo menos enquanto eu estiver encarnado, ou seja, quando eu estiver dentro dessa vestimenta. Ela limita minha percepção de som, como a gente viu, de luz, como a gente viu, de tato, de temperatura, de tudo. Então, é um limitante. E limitante por quê? Porque eu preciso aprender sobre essa dimensão. Mas a gente vai ver que o nosso nível de consciência, nós, na verdade, nosso pontinho, nosso interno, que eu chamo de singularidade, então, nossa consciência, nossa individualidade, ela está coexistindo em todas as dimensões ao mesmo tempo. Mas não coexistindo assim, existem outros eus. Então, na verdade, a nossa consciência maior, nossos corpos estão todos interligados. Só que eu agora, que me chamo Rodrigo, estou vivenciando essa. Então, o que é o nosso nível de consciência? Eu chamei que é o comprimento de onda da irradiação da nossa singularidade. Tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo é o que eu estou irradiando aqui nesse local, que é o nosso horizonte dimensional. E quando eu digo que eu não sou Rodrigo, eu estou sendo Rodrigo, como eu estou sendo humano, por exemplo, quando a gente fala aqui do nosso planeta, da nossa dimensão 3D, mesmo nela a gente vai ver que existem diversas dimensões que estão coexistindo juntas. Por exemplo, olha os reinos, reino monera, protista, vegetal, animal, fungos, reino fungi. Lembra? Volta para lá para os livrinhos de terceira série, quarta série, que vale a pena. Então, repare, olha quantas formas, quantos níveis de consciências diferentes coexistindo no mesmo espaço, no mesmo planeta. Então, nós vivenciamos todas as experiências. Nós adquirimos conhecimento vivenciando. Então, a gente vê que a consciência no reino vegetal existe. Inclusive, passamos por lá. No reino mineral, no reino animal, em todos os reinos. Até o momento presente, onde estamos sendo seres humanos aqui na Terra. Então, a nossa individualidade é justamente a coletânea de todas as vivências e experiências em todas as dimensões que a gente já passou, em todas as formas. E agora,
Pronto, já passamos por várias coisas complexas, mas chegamos no presente. O que é que a gente agora é? Nós não somos humanos. Botem isso na mente de vocês. Nós estamos sendo humanos. Porque eu não sou isso aqui não, ó. Isso que eu cuido com muito carinho, sabe? É uma ferramenta, uma vestimenta para eu poder estar vivenciando essa vida aqui maravilhosa. Mas um tempo eu vou deixar essa vestimenta. Essa vestimenta vai voltar, vai se desfazer e essa energia vai voltar para a mãe, quem forneceu tudo isso aqui, que é o nosso planeta Terra, nossa mãe Terra, e minha consciência vai continuar existindo. Já com outros corpos, já em outras dimensões, tá? Então agora estamos vivenciando a forma humana. E a gente não veio do macaco. Macaco é macaco. Ser humano é ser humano. Temos características bem parecidas. Nosso DNA é quase idêntico. Mas a gente vê no estudo aí, não é uma coisa, uma coisa teórica, uma coisa, né, real. A gente pega a ossada, tá lá. A gente vê que a raça humana ela se desenvolveu ao longo de milhares de anos. Até a nossa forma mais ereta, né, menos peluda, com um crânio maior, cérebro mais desenvolvido e menos estrutura, né, muscular para o modelo que a gente tem hoje. E dentro dessa evolução a gente vai ver que tem algumas características que merecem outros vídeos, como por exemplo o elo perdido. A gente vai ver que o nosso DNA, ele é um DNA que dizem, né, alguns teóricos, alguns estudos, que tem mais de 12 partes de DNAs diferentes da nossa galáxia. Ou seja, tem um DNA misto com fragmentos de mais de 12 DNAs de outras civilizações, tá? E a gente vai ver que para a gente ter esse avanço, né, que no estudo da evolução, há umas lacunas, onde eu vi que os sumerianos, isso em outros vídeos, nós tivemos uma certa ajudinha, uma manipulação, vamos dizer assim, do nosso DNA, e a gente recebeu um certo salto, tá? Mas isso aí vão ter vídeos bem legais. E qual é a nossa casa hoje? Qual é o nosso horizonte maior hoje, além do nosso corpo? Planeta Terra. Ainda não estamos fazendo viagens, né, interplanetárias, pelo menos do modo que a gente entende. Então, o nosso horizonte ainda é planeta Terra. E diria mais, a superfície do planeta Terra. A gente não sabe nem como é que é dentro dela. A gente não conhece o interior da nossa casa. Então, estamos na frequência 3D, na superfície do planeta Terra. E o detalhe, a Terra, da mesma maneira que o nosso corpo, ele existem diversos corpos, né? Ou seja, em cada dimensão, o planeta Terra também. E daí a gente ouviu falar das esferas, né, espirituais, dimensionais, que dizem que tem 7, 12, etc. Esferas, ou seja, o planeta Terra, a gente enxerga de um modo, como tem uma figura ilustrativa, mas vamos supor que numa outra dimensão, numa outra frequência de luz, a Terra já seja diferente, né, seja ter um tamanho diferente, um formato diferente, etc. Então as dimensões, elas coexistem, estão conectadas. A separação só existe na percepção da singularidade, ou seja, o que cada um consegue perceber. E aí a separação é devido a esse horizonte, ou seja, esse limitante, que são os nossos corpos. E falando de nós, consciências, a gente já viu que ela é multidimensional. Então tem uma imagem aí mostrando que durante o sono, a nossa consciência, ela consegue se expandir além desse corpo físico, né, 3D. Porque muitos chamam de desdobramento, viagem astral, etc. Esse cordãozinho de luz, vocês vão ver que é um elo, né? Que existe ainda uma ligação entre os corpos. Por isso que dizem que quando a gente desencarna, justamente esse elo se desfaz, né? E o corpo perde toda a sua estrutura e se decompõe e volta a energia para o planeta. Então, durante o sono, nossa consciência está em uma dimensão um pouco diferente, o que a gente chama de 4D, onde a percepção de tempo é diferente. Daí, às vezes, você tem um sonho que durante a noite você vivenciou uns 2, 3 dias e acorda. Aí você, poxa, que negócio diferente, né? Aí vocês voltam lá para aquele filme que eu recomendei lá atrás, A Origem, que ele vai abordar
exatamente isso, tá? E você vê que muita experiência é adquirida. Aí você pergunta, sim, mas por que eu não lembro de nada? Vamos fazer um vídeo abordando essa temática, falando um pouco sobre isso, tá? E a gente falou lá atrás das esferas terráqueas, ou seja, a Terra, ela existe em várias dimensões coexistindo nesse mesmo espaço-tempo, nesse mesmo espaço. O tempo pode até variar. Por exemplo, a gente ouve falar das cidades, das colônias espirituais, né? De outras esferas aqui, como a gente vê aqui uma representação aqui do filme Nosso Lar, né? Onde existem cidades na nossa atmosfera, na nossa crosta, da mesma maneira que existem locais que são retratados como umbral, locais mais pesados, ou seja, na verdade todos esses locais são frequências diferentes. Chamam de estado de espírito, estado de consciência. O que é esse estado? Esse estado é a sintonia, a frequência. Então, se você está na frequência aqui, você vai enxergar isso aqui. Ah, gramados, bonitos, lindos, coelhinhos, saltitantes. Se você está nessa frequência aqui, você vai ver um negócio mais Senhor dos Anéis, sacou? Barra pesada, lama, monstro, explosão, etc. Então, o que na verdade vai mudar é a sua frequência. E tem um cara ali voando com um fiozinho preso, não é astronauta não, justamente aquele fio de energia que está ligado ao corpo. Isso é indicativo de que ele está fazendo uma expansão de sua consciência, mas seu estado atual não é daquela dimensão, tá? Ele está em outra. E aí a gente vai ver também vídeos falando sobre relatos desses estudos. E nós somos, gente, que é a minha meta, o meu objetivo de passar, que é o despertar da consciência cósmica. Nós não somos do planeta Terra. Ele não é nosso dono. Nós somos do universo, nós somos seres, consciências do tudo, cósmicos. E nessa imensidão cósmica, nessa família universal, a gente vai ver que diversas raças, culturas, experiências estão coexistindo e que nós vamos vivenciar, vamos dizer assim, todas elas. Então essa foto eu acho fantástica, que mostra justamente essa mistura, né? Que você olha assim, acho que é isso aí. Espírito com índio, com ET, que bagunça é essa? Mas essa é a ideia, nunca houve essa separação de pensamentos, de ciências. Por isso a questão do universalismo. Vamos voltar a esse fragmento, que esse fragmento serve para dominação, poder, e justamente colocar junto o que não deveria ter sido separado. Então, percepções, a gente está vendo aí, experiências diferentes, percepções diferentes, dimensões até diferentes, mas coexistindo, tá? E colaborando, e vamos ver que isso é muito mais comum do que a gente pensa. E aí vem, poxa, eu sou aquele pontinho, tá? Com um certo limitante coexistindo naquela dimensão. E depois que eu vivenciar isso aí, tudo que é planeta, tudo que é lugar, etc e tal, cara, eu tenho uma boa notícia para você. Não vai acabar. Por isso que a gente ouve que nós somos espíritos eternos, consciências eternas. Porque é infinito o processo. E que bom, isso não é angustiante não, isso é maravilhoso. Imagina separar. Vai ficar no gramado, coçando o coelhinho, num teto da boca. Não seria legal. A gente vai ter sempre coisas para conhecer, coisas para fazer, consciências, pessoas para trocar, né, ideia. Então, haverão, na verdade, quando você achar que o universo acabou, você pensa que acabou. Vem outro muito maior, muito mais rico, e a vida vai continuar. Então, você sempre vai existir. Você é um espírito, você é uma consciência, ou seja, você carrega dentro de você, você é um universo. Aí você vê, poxa, agora eu estou começando a entender aquele negócio de divina, de imagem e semelhança com o Criador, né? E é mais ou menos por aí. Então, gente, mais uma vez, valeu. Fico muito feliz em ter trocado essa experiência com vocês, tá? Que vocês se sintam seres cósmicos, que vocês se sintam eternos, grandes, e que vocês sintam parte de uma experiência, sabe? De uma vivência muito rica, onde hoje eu sou Rodrigo, quem sabe eu já não fui, já tive outros nomes e venha a ter também outros nomes, mas na essência, no final, eu posso dizer que eu sou eu mesmo. Eu sou aquele que sou. Tá? Então acho que vocês precisam, né, devem buscar dentro de vocês a resposta para aquela pergunta do início do vídeo, que é o que você é? Quem você é? Então, claro, se alguém na entrevista de emprego perguntar quem você é, e você falar isso tudo, sou um ponto multidimensional,
vai ser um pouco complicado, mas posso enxergar lá no fundo que tudo isso que a gente argumenta, nome, sou filho de fulano, etc e tal, é uma referência para a experiência que a nossa individualidade está tendo. Então, muito obrigado mais uma vez aí pela paciência, pela colaboração lá no nosso grupo lá do Facebook, que é a Ciência Universalista, onde pessoas têm trocado ideias, né? Têm passado algumas sugestões. E em breve estaremos juntos novamente com mais vídeos e outros assuntos tão importantes e tão interessantes quanto. Tá, gente? A viagem do conhecimento continua e é isso. Vou chegar aqui um pouquinho pro lado tanto. Gente, valeu. Grande abraço, obrigado. Tchau, tchau.